Normalmente, assim, das formas de divulgação, vocês visitam as emissoras, visitam as redações de jornais impressos, por exemplo, revista? Então, essa história da visita, ela acontecia muito há 15 anos, as pessoas iam, tal, tomavam um cafezinho, tudo mais, que tinha essa cultura, entendeu? Hoje é tudo muito rápido, muito dinâmico e a tecnologia ajuda muito. Certo. Então, assim, a gente acaba encontrando mais as pessoas em eventos, os colegas em eventos, porque tem, enfim, a inauguração de uma exposição, tem uma pauta que dá certo, que você vai, ou às vezes o produtor vai, mas o pauteiro, a figura do pauteiro é curiosa, a gente não conhece muito. A gente se conhece por nome, né? Conhece exatamente, por nome. E às vezes você conhece tempão, depois vai conhecer pessoalmente, como hoje. É o nosso caso. Nós nos conhecemos Se por conheciam nome. há tempos. E hoje é a primeira vez que a gente se encontra. Olha lá, então. e já trocaram pautas também. Já, recentemente. Tem coisas aí que podem rolar. Tá certo. Ainda falando assim sobre o follow-up, você recebe muitas ligações lá no ambiente de trabalho? Muitas, assim. E é engraçado porque eu estagiei em assessoria de imprensa por um tempo. Então, sempre às vezes sobra o follow-up para o estagiário. Curioso isso, né? Por que será, né? Sobra. E eu odiava fazer aquilo, porque eu sentia que as pessoas me tratavam mal. Ah, não, tá bom, manda por e-mail. Aí tá. Aí eu não entendia isso. Depois que eu passei para o outro lado, eu passei a entender um pouco, porque hoje eu faço um pouco disso. Assim, não trato mal. Mas TV é uma pressão muito grande, porque tudo é para ontem, para daqui 1 hora, para amanhã, 7 da manhã. Então, dependendo do follow-up, você realmente fala, manda por e-mail e tal. O assessor tem que ter uma boa conversa, uma boa lá. Tem que saber vender o peixe. Que aí ele fiz da sua atenção. Né? Ó, te mandei igual ele falou mesmo, eu te mandei um e-mail, ou vou fazer uma assessoria para um evento X, tem uma imagem tal, rende a pauta tal, começa a te interessar. Depois você vai procurar o e-mail lá e é aquilo mesmo que falou. Exatamente. É mais para dar assim, realmente é para mostrar que vale a pena ler aquele e-mail. Se você perceber que não demorou muito, que não teve um retorno, tudo, né? Aí tem que dar uma... Até para dizer, não vou fazer, tudo, ok, faz parte, esse é o negócio, entendeu? Nessa divulgação toda, isso para vocês dois, tá? O assessor, você já modificou, assim, alguma informação, acrescentou um pouco mais, né? Ou você já percebeu alguma informação passada pelo assessor de imprensa que realmente checando você viu que não era realmente aquilo? Bom, deve ter muito isso. vou dar 3 minutinhos para vocês pensarem na resposta. A gente vai para o intervalo. Já já a gente volta com a resposta aí do Silvio e da Letícia. O Imprensa em Debate de hoje recebe a pauteira do jornal SBT Brasil, ela que é uma das responsáveis pelas produções do jornal, e também o assessor de imprensa Silvio Novelli, ele que é dono da empresa de comunicação que leva o seu nome e já tem 17 anos, né, nesse ramo de assessoria de imprensa. A gente terminou aquele outro bloco fazendo aquela pergunta polêmica, né? Imagino que vocês dois vão ter muito o que falar sobre isso, né? Vamos à pergunta então. Você já modificou algum dado para realmente divulgar, né, o release, divulgar uma matéria, conseguir vender, né, para as redações? E você, Letícia, já passou por alguma situação como essa? Por exemplo, de ter que checar a informação e chegar falando, não, realmente não é isso aqui, é menor que isso ou não é nada a ver com isso? Acho que todo dia eu passo por isso. É mesmo? Porque depois que o assessor de imprensa me vende a pauta, eu tenho que montar um relatório onde todo dia lá na redação há uma reunião de pauta para se decidir o que a gente vai produzir para o dia seguinte, para os repórteres saírem na rua para o jornal do dia seguinte. Então, a gente recebe aquele release, eu tenho que montar uma proposta e, em cima daquilo, eu tenho que checar aquele release. Então, eu tenho que ligar para o assessor, confirmar se são aquelas informações mesmo, quem que ele pode falar, buscar outros dados e ver se aquela pauta existe e ela é consistente. Muitas pautas morrem nesse caminho, porque a gente, às vezes, checa antes de levar para a reunião ou leva para a reunião, às vezes, na correria sem checar. O meu chefe de redação, legal, gostei dessa pauta, vamos fazer. Na hora que você liga para o assessor para checar se é aquilo mesmo, tal, não, então, não sei o quê, ou seja, morreu a pauta. Aí aconteceu comigo, há um tempo atrás, um caso bem curioso. Assim, a gente estava num fechamento para o dia seguinte, já eram 9 horas da noite, quase. A gente estava sem pauta para o repórter da manhã do dia seguinte, todo mundo desesperado, eis que eu recebo um e-mail de uma pesquisa muito interessante, eu não me recordo agora, mas era algo sobre criminalidade.
E na cabeça assim, do release vinha como uma pesquisa até vou citar o nome, de uma renomada universidade de saúde, no caso a Unifesp. Vamos fazer. Começamos a pautar, produzir. O repórter foi para a rua no dia seguinte, voltou bravo comigo, porque, peraí, mas esse psicólogo aqui, ele não é da Unifesp. Sei que o assessor fez um rolo, o cara não era da Unifesp, eu era ligado, sei lá, alguém, ao porteiro da Unifesp, sei lá, e ele me vendeu aquilo. E assim, houve até uma discussão entre eu e ele no telefone, porque eu questionei, falei, poxa, eu dei meu nome que está aqui, né? E ele tentando se justificar com os anos de experiência que ele tinha, graças a Deus entenderam lá na redação, que até falaram, cuidado com esses picaretas, até... Né? E eu fiquei bem chateada, mas esperta. Então, assim, infelizmente, a gente não pode só acreditar em todo release que me mandam. A gente tem que checar, apesar dele já ter feito esse trabalho de ser checado, mas porque tem muita gente aí querendo vender. Então... Né? E quer vender e quer aparecer na televisão. Hoje todo mundo quer seu 15 minutos de fama. Só que você tem que saber se vale a pena ou não. Então... Mas às vezes, assim, na correria do dia a dia, nas redações, dá para checar? Porque às vezes, eu não sei, você tem que fazer quantas produções diariamente, por exemplo? Olha, eu lá na pauta, eu fico no meio de campo também. Eu faço um trabalho chamado pré-pauta, né? É onde nasce... o meu trabalho é fazer nascer as ideias de pauta. Então, ali na pauta é onde nasce a notícia. Então, através de jornais, revistas, e-mails, diários, eu tenho que pensar em matéria. Opa, isso da matéria. Então, eu tenho que montar uma proposta, pensar, a matéria vai falar disso. O encaminhamento, a gente pode entrevistar fulano, ciclano, tem a imagem tal, o dado tal. É isso que eu faço. Então, assim, eu obrigatoriamente tenho que checar. Então, dá tempo realmente de checar todas as informações, independente se você faz mais de uma produção por dia. Tem que dar. Tem que dar tempo. Tem que dar, porque a gente porque não pode... Porque é o seu nome, né? É o nosso nome, é o nome da emissora, é o nome do jornal. A gente não pode colocar uma coisa na TV que não é. E aí, Silvio, tô vendo você pensativo aí. Vamos lá. Qual que é a sua resposta? Realmente a questão mais é ética mesmo, né? Não passa em você querer maquiar uma coisa, inventar uma história quando não existe. Entendeu? Aquilo que eu te falei desde o começo, a gente lida com notícia. E uma das minhas bandeiras é essa. Porque também, da mesma forma, tem o meu nome, a minha credibilidade. Por isso que hoje, quando recebe um e-mail, a maioria dos colegas da imprensa que recebem um e-mail que vai o meu nome, aí já tem um pouco de já saber, opa, pera lá, vamos ver, porque depois se eu fizer alguma coisa desse jeito, assim, que realmente paute, desloque uma produção e, enfim, crie uma expectativa e não aconteça, e aquilo não for verdade, realmente é muito desagradável. Quer dizer, o meu nome, como esse caso que ela acabou de citar, é muito desagradável. Desagradável para o cliente, inclusive, também, porque é uma coisa que você vai fazer que não é se não for verdade. Então, a gente lida com uma questão ética mesmo. Então, não pode ter esse tipo de coisa. O que acontece muito assim, como você fala, a palavra assessor de imprensa. Então, tem vários âmbitos de trabalho. Então, desde aquele que lida com o político, que tem que o quê? Tem que fazer com que o político tenha notícias agradáveis só, que fala o projeto A, o projeto B, mas o cara pode ter um monte de coisa para poder esconder embaixo do tapete. O assessor de imprensa sabe, mas não vai levar isso para a imprensa. Entendeu? Entendeu? Aí é que tá. E o papel do repórter ir atrás também. Você não pode levar tudo mastigado. Então, tem esse outro lado também. Isso eu estou dizendo aquele que trabalha com esse nicho. Né? Então, assim, um universo muito amplo de assessores que fazem determinados tipos de trabalho. Tem hoje a celebridade, hoje esse culto, a imagem, hoje qualquer BBB tem assessor de imprensa. Que passa cada notícia, sabe, que a pessoa vai passear com o cachorrinho na esquina, para ver se vai o fotógrafo A, B, para fazer a foto, para ir atrás, para aparecer na revista de fofoca do dia seguinte. Tem muito disso hoje, muito disso.